Bem-vindos a mais uma aula de português. Olha só, na semana passada nós tivemos 2 aulas de português. A primeira aula, Português 1, falamos sobre as letras C e G empregadas nas palavras, certo? Hoje, no finalzinho dessa aula, eu irei deixar para vocês a correção dessa atividade da semana anterior, certo? Então tá no finalzinho do vídeo, tá as páginas para que vocês possam conferir as atividades que fizemos na semana anterior, ok? Então foi a atividade Palavras com C e G, da página 14, certo? E também no caderno de atividade, página 9 e 10. Então, no finalzinho desse vídeo estarão lá as páginas para que vocês possam fazer a conferência. Olha só, hoje o nosso assunto é sobre curiosidade. Aqui no capítulo 5 do nosso livro, nós iremos abordar curiosidades sobre alguns animais. Então, durante todo o capítulo, iremos estar abordando assuntos referentes a animais, certo? Sobre os cães e sobre os gatos. Muitas coisas que nós não sabemos sobre eles, vamos ficar sabendo nessas aulas. Aí, na página 21, vocês têm algumas perguntinhas e ele diz o seguinte: o que está acontecendo na página anterior? Então, você vai voltar aqui, ó, e vai dar uma observada, fazer primeiro uma leitura de imagem, lembra disso, com bastante detalhe, para ver o que está acontecendo aí. Quem está aí nessa cena? O que está acontecendo? No segundo, ele pergunta: que animais aparecem? Então, você dá outra olhada e responde: o que você sabe sobre esses animais? Em sua opinião, o cachorro e o gato podem viver juntos amigavelmente? Então, pensa direitinho. Pode ser experiências vividas por você mesmo. Às vezes os nossos vizinhos ou nós mesmos temos cachorro em casa, temos um gatinho. Como eles agem ao ver outro animal? No caso, se você tem as 2 espécies em casa, você já sabe como isso acontece. Se você não tem, você pode responder isso através de observações, certo? Se você tem um cachorrinho, como ele reage ao ver um gato na rua ou o gato do vizinho, como ele reage? Se você tem um gatinho, como ele reage ao ver um cachorro? Então, responde essa aí. E logo abaixo nós temos curiosidade. Olha só que interessante. Curiosidade. Nós iremos abordar textos como esses aqui, ó. Textos pequenininhos, mas que remetem a gente informações, trazem pra gente informações todas baseadas na ciência. Então, não é nada que a pessoa acha, não é nada que a gente acha, certo? São fatos, são coisas que já foram estudadas, muitas vezes comprovadas, e estão ali com base na ciência, em dados científicos, certo? Então, é sobre isso esses textos que iremos estudar. Curiosidade. Então, são textos pequenos, mas que trazem informações que já foram estudadas, já foram comprovadas e todas baseadas em ciências, em fatos científicos, certo? E os títulos geralmente serão perguntas ou afirmações que vão trazer para a gente a curiosidade. Vão fazer com que a gente fique curioso em ler o resto do texto. Olha só, aí no nosso livro nós temos o nosso primeiro texto sobre curiosidade. Ele traz o título, como eu disse a vocês, ó, o título, dessa vez não é uma pergunta. Se fosse pergunta, teríamos que ter a interrogação e não tem, certo? E se você observar direitinho, esse texto aqui, ele traz mais 2 subtítulos. O que são subtítulos? São títulos também que trazem informações sobre o conteúdo que vai ser abordado logo embaixo, porém não é o título principal. O título principal está logo aqui em cima. Observa e está destacado aqui até de cor diferente.
mas que esses dois aqui também trazem outro tipo de letra, também maior do que apresenta aqui no texto, não é a mesma letra do texto, está destacado também porque é um subtítulo, ou seja, um segundo título, certo? Então esse texto ele traz dois subtítulos. Observa aqui o primeiro e observa o segundo. E ele traz de forma que a gente fique curioso para saber o que tem aí no texto. Quando ele diz isto é incrível, o que será que é incrível? Então aguça logo a nossa curiosidade e a gente fica querendo ler o texto para saber o que é incrível. A mesma coisa acontece com o segundo subtítulo. Ele diz, você sabia? Olha, aqui sim uma pergunta, olha a interrogação. Mas o que a gente sabia? Aí a curiosidade bate logo. Então a gente fica ansioso para querer ler. Então isso faz com que o leitor instigue a sua curiosidade. Fique curioso para querer logo ler o resto do texto, o finalzinho do texto, certo? Então a estratégia deles, na verdade. Então ele diz o seguinte, amigos para sempre. Isto é incrível. O cão consegue saber a localização de um ruído a uma distância de 25 metros. Os cães têm faro aguçado e sabem distinguir o cheiro de pessoas diferentes. Eles também são capazes de descobrir quem esteve no local antes deles. Olha que interessante, é realmente incrível, né? Ele saber quem esteve ali antes dele, apenas pelo faro. Você sabia, olha aí um segundo subtítulo, há mais de 100 raças de cães divididas em cães de caça, cães de guarda e cães de companhia. Então, há mais de 100 raças. Olha que curiosidade, interessante, né? Então, baseado nesse texto, vocês irão responder aí a página 22, certo? Que ele faz algumas perguntas com relação àquele texto que nós acabamos de ler. Então, de que animal o texto fala? O texto tem como objetivo, qual é o objetivo do texto? Ele quer convencer o leitor que os cães são amigos, ele quer fornecer informações a respeito dos cães, ou ele quer contar uma história sobre cães. Então, qual é o objetivo, a finalidade daquele texto? Lembra que eu disse a vocês que eles trazem informações? Então, olha só. Quarto, qual é o título do texto? Ele quer o título, certo? Não são os subtítulos. No quinto, ele pergunta, o texto apresenta informações sobre os cachorros. Por que o título se refere a amigos? Por que está trazendo amigos? Porque o cachorro é considerado o melhor amigo do homem? Ou porque os cachorros são muito amigos entre si? Sexto, o texto apresenta dois subtítulos. Quais são eles? Agora sim, ó, os dois subtítulos. No número 7... ele diz, os subtítulos chamam a atenção para as informações que vêm logo a seguir. Nesse caso, eles introduzem histórias engraçadas sobre cachorro, curiosidade a respeito dos cachorros ou adivinha, cujo tema são cachorros. Então, o que é que ele está trazendo aí? Curiosidade, história ou uma adivinha. Aí você marca. Aqui embaixo, ele traz informações daquilo que eu já falei para vocês sobre curiosidade, sobre os textos de curiosidades. Ele diz, os textos de curiosidades informam ao leitor a respeito de fatos curiosos. Geralmente essas informações têm base na ciência. Normalmente o título desse texto são perguntas ou afirmações que instigam a curiosidade do leitor. Então, tudo aquilo que eu já disse para vocês, certo? São textos baseados em fatos científicos, aquilo que já foi estudado. E os títulos, geralmente, são perguntas ou uma afirmação para instigar a curiosidade do leitor. Aqui, na página 23, nós temos um outro texto, certo? Leia o texto a seguir, que diz o seguinte. Gatos são interessantes. Isto é incrível. Mesmo que caia de costa, um gato consegue girar o corpo no ar e cair em pé, apoiando nas patas. Seu corpo é capaz de realizar movimentos ágeis. Os bigodes dos gatos, dos felinos em geral,
são muito sensíveis e os ajuda a perceber a temperatura da comida, do ambiente e a evitar obstáculos no escuro. Olha só que interessante, vocês sabiam disso? Que aquele bigodinho dele faz tudo isso? Até objetos no escuro ele consegue identificar e se livrar por conta daquele bigodinho. Olha que interessante. Depois, no segundo subtítulo, ele diz: você sabia? Olha a pergunta. O gato lava-se com a língua áspera e a pata umedecida com saliva. Ele usa também os dentes para retirar as impurezas e os pelos soltos. Olha que interessante. Então aí vocês têm uma outra atividadezinha referente agora a esse texto, certo? A gente vai ter que ler o texto novamente para retirar dele as informações que necessitamos para responder a atividade. Então, olha, as perguntas são basicamente as mesmas do quesito anterior. De que animal trata o texto? Qual o título do texto? Os subtítulos são da mesma questão do número 1, por quê? Ele pergunta se os subtítulos são do mesmo texto daqui. Observe os dois subtítulos, se são os mesmos do segundo texto. Geralmente, quando são iguais, porque são retirados do mesmo livro, certo? Então, observa se são iguais e se esse é o caso. Então, responde aí. E no 12, ele pergunta: as curiosidades apresentam um fundo científico? Já vimos sobre isso também. E na página seguinte, na 24, ele diz: relacione as colunas ligando o animal às suas características de acordo com as informações dos textos anteriores. Então, a gente já leu os textos, você vai dar outra lida e vai ver que características desses animais estão aqui, certo? A primeira característica está se referindo a qual animal? Ao cachorro ou ao gato? Então liga, faz a relação. No número 14, os textos de curiosidades sobre o cachorro e o gato foram retirados de um livro. Onde mais é possível encontrar textos de curiosidades? Então é muito fácil a gente encontrar em revistas, em internet, certo? Os textos de curiosidade são escritos para quem? Geralmente para leitor que se interessa por aquele tipo de informação, não é isso? Se são textos referentes a animais, quem vai ler aquele tipo de revista são pessoas que gostam de animais, que estudam animais, que adoram animais, que vão procurar ler, ter informações sobre animais, não é assim? E depois ele diz: você sabe o que significa a expressão o pulo do gato? Olha só. Essa expressão ela é muito usada quando a pessoa usa de esperteza. Então, uma pessoa, vamos dar um exemplo, uma pessoa se saiu muito bem num determinado acontecimento. Então, houve determinada coisa em que ela usou a esperteza e se deu bem. Então, costumamos dizer, ela deu o pulo do gato. Então, olha só, nossa atividade de hoje de português é do nosso livro didático, da página 21 a 24, certo? Então, fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula de português. Beijão para vocês.